O que há de verdade nas histórias envolvendo o volante Wendel no Corinthians e o meia Claudinho no Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre os temas e fala também do Palmeiras, muito perto da renovação de um contrato com o titular. Falo ainda sobre o São Paulo, que garantiu a primeira colocação do seu grupo, acabou com aquele tabu envolvendo o time argentino Tigre e ainda garantiu uma bolada importante para o ajuste das contas. Bora te atualizar sobre o Grêmio. Há desconfiança no tricolor de que Luizito Soares está forçando a barra para ir embora para jogar nos Estados Unidos. Preciso te atualizar também sobre os primeiros classificados do Brasil na Libertadores da América, tudo sobre a rodada de meio de semana, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha. Tô colocando na tela as minhas dicas de palpites para os jogos dessa quarta-feira. A ideia é te ajudar a se consagrar. Tem, por exemplo, o Flamengo e Alcas. O Flamengo é muito favorito. Inter e Independiente Medellín, jogo mais complicado para o Inter, mas o Colorado precisa vencer para garantir a classificação à próxima fase, e esse é meu palpite. Racing e Nublense, time argentino bem favorito. Tem ainda Corinthians e Liverpool. Aí tem uma pegadinha. Corinthians vai com um time completamente reserva. Vários titulares não foram nem relacionados para o banco de reservas. Ainda assim, sem muita convicção. Estou imaginando a vitória corintiana. Para participar na aposta ganha, super simples. Você vai pegar o link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e se divertir comigo. Combinado? Boa sorte para você. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense. Thiago Silva esteve no Maracanã assistindo ao jogo do Flu, empate 1-1 com o Sporting Cristal. E ele deixou claro mais uma vez que quer se aposentar no Fluminense. Tem mais um ano de contrato com o Chelsea, ao que tudo indica, virá pro tricolor das Laranjeiras na sequência. Bora contar que o Thiago Volpe, ex-goleiro do São Paulo, entrou com um processo contra o tricolor. Ele alega que o São Paulo não fez pagamento das parcelas. Eram 24 parcelas de uma dívida com direitos de imagem de 2 milhões de reais. São Paulo pagou cerca de 200 mil, faltariam 1 milhão e 800 mil. Só que com multa e juros, a dívida que era de 2 milhões já passou para 2 milhões e 400 mil reais. São Paulo com muitos problemas financeiros. Bora contar ainda que a classificação do River Plate para as oitavas de final da Libertadores da América, depois de vitória por 2-0 contra o Strongest, afastou ainda mais De La Cruz do rubro-negro. O Flamengo tinha a expectativa de que o River caísse e o caminho ficasse aberto para a contratação do De La Cruz. Daqui a pouco eu falo sobre um candidato a substituir, a suceder o De La Cruz no Fla. Para completar o giro de notícias, queria destacar Guilherme Madruga, volante revelado no Desportivo Brasil e que fez um gol candidato ao prêmio Puskás na noite dessa terça-feira. Ele está emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu o Novo Horizontino, até então líder da Série B. O gol do Madruga foi de bicicleta de fora da área, por cobertura em relação ao goleiro, um golaço. Menino super talentoso esse Madruga, demonstrando muita qualidade. A saideira do giro de notícias, André. Lembra dele? O André Balada, ex-atacante do Atlético Mineiro, do Santos, do Sport, do Vasco, enfim, já passou por 1001 clubes, é novo reforço da Ponte Preta. Ele vai se juntar ao Igor Torres, que inclusive já está treinando na Ponte. A ideia da Macaca é com essa nova dupla de ataque ter uma campanha melhor no segundo turno da Série B do Brasileiro. Bora falar agora sobre Libertadores da América. O Brasil já tem 3 times garantidos na fase de oitavas de final. O Atlético Paranaense já havia confirmado a classificação e assegurou nessa terça-feira o primeiro lugar do seu grupo, com vitória por 3-0 em cima do Alianza Lima. Vitor Bueno e Vitor Roque, 2 vezes. Que fase do Vitor Roque, hein? Com esses 3-0, o Atlético foi a 13 pontos, terminou em primeiro do grupo e vai ter uma das melhores campanhas entre todos os participantes da fase de grupos. O segundo lugar dessa mesma chave ficou com o Atlético Mineiro, que até tomou um susto, jogou pior do que o Libertad no Paraguai, mas conseguiu um empate em 1-1. Mais uma vez o Igor Gomes, ex-São Paulo, salvando com um gol importante. Libertad havia feito 1-0, se marcasse mais um eliminaria o Galo. O Igor Gomes saiu do banco para fazer o gol do empate com o resultado. O Galo foi para 10 pontos, o Libertad ficou com 7. Galo e Atlético Paranaense estão no mata-mata, enquanto o Libertad vai jogar a Sul-Americana repescagem. Para completar sobre brasileiros na Libertadores, falei sobre 2 classificados, o Flu é outro. Fase do Fluminense não é bacana. O time só empatou em casa com o Sporting Cristal. Germancano abriu o placar. Flu tomou o gol de empate.
deu oportunidades para o time peruano de virar e a virada eliminaria o Fluminense. É bem verdade também que o Fluminense desperdiçou algumas chances para aumentar o placar. No final das contas, com 1-1, ainda assim o Fluminense conseguiu a primeira colocação do grupo graças ao primeiro turno muito bom. Foram 9 pontos em 9 possíveis no primeiro turno, só 1 ponto dos 9 possíveis no retorno. O Flu terminou com 10, os mesmos 10 pontos do Fluminense, que venceu o Strongest por 2-0. O Flu terminou na frente do time argentino pelo saldo de gols, aquela goleada do próprio Fluminense em cima do River Plate, decisiva. Então, só para vocês entenderem, Flu e Atlético no pote 1, pote dos líderes, Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro no pote 2, por exemplo, ao lado do River Plate. A gente vai saber os confrontos das oitavas de final depois de um sorteio, assim que a fase de grupos for encerrada. Nessa quarta-feira a gente ainda tem Corinthians em campo, para cumprir tabela em relação a Libertadores, já não tem mais chance de passar a próxima fase, mas precisa pelo menos empatar com o Liverpool do Uruguai para garantir a classificação para a Sul-Americana, enquanto o Flamengo precisa... O Flamengo não pode perder para o Alcas, ainda se perder é capaz de se classificar, porque não imagino que o Nublense vença o Racing na Argentina. E o Internacional, esse sim, joguinho mais complicado contra o Independiente Medellín. O Inter precisa vencer para se classificar em primeiro. Se empatar ou perder, tudo indica que será eliminado da Libertadores da América. Hora de falar sobre o Wendel no Corinthians. Notícia que o Samir Carvalho contou na tarde dessa terça-feira. Ele informou que o Timão já abriu conversas com o Zenit, com representantes do volante, na tentativa de contratá-lo. Apurei com gente próxima ao Wendel e também com gente do Corinthians que a chance de uma negociação como essa é praticamente zero. Primeiro porque o Zenit não topa emprestar o atleta. É um dos atletas, um dos jogadores mais valiosos do Zenit, avaliado hoje em 22 milhões de euros. E é o Wendel quem está forçando a barra para deixar o clube. O Zenit não tem nenhuma intenção de liberá-lo. Diante desse cenário, o Zenit só topa negociá-lo em definitivo, 22 milhões de euros, valor completamente fora da realidade financeira do Corinthians. O Timão não tem essa grana. Só para lembrar que o Wendel havia sido contratado do Sporting por 20 milhões de euros. Jogador que na temporada passada fez sua temporada mais artilheira e a temporada com mais assistências, titular absoluto por lá. Chance nenhuma de negociação. Em termos de compra, a única possibilidade que eu vejo de o Corinthians avançar em relação ao Wendel seria com mais uma troca, como mais ou menos fez com o Yuri Alberto. A questão é, que jogador o Corinthians teria para oferecer depois de mandar para o próprio Zenit o Robert Renan, o Duqueiroz, o Pedro e o Mantuan? A menos que o Corinthians garantisse ou abrisse mão de receber os 9 milhões de euros pelo Pedro e ficasse com um percentual de ou deixasse um percentual de uma venda futura do Wendel para o Zenit, mas a chance de negócio não me parece algo muito plausível. Também tem muita gente cravando que o Flamengo tem interesse na contratação do Wendel. A informação que eu tenho é diferente. Com a chegada do Alan, o Fla entende que essa função de volante já foi bem resolvida. Para completar sobre o Corinthians, Roger Guedes, Yuri Alberto, Fagner e Gil são alguns dos titulares que não foram nem sequer relacionados para o confronto contra o Liverpool, partida marcada para a Neoquímica Arena a partir das 21h30. Quero falar agora sobre Luizito Soares. Dirigentes do Grêmio andam preocupados e suspeitando da possibilidade de o Luizito estar forçando uma barra relacionada à lesão no joelho para deixar o clube e depois se acertar com o Inter Miami. Só para você entender como é que está funcionando essa história. Primeiro, surgiu a notícia de que o Messi foi para o Inter Miami. No passo seguinte, a ideia era de que o Messi tivesse o Luizito Soares, seu grande amigo, seu grande parceiro, jogando com ele nos Estados Unidos. O Inter Miami fez uma sondagem no Grêmio que disse que não tinha a mínima chance de liberá-lo, a menos que o Inter Miami pagasse a multa de 70 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Grêmio tem contrato com o Luizito Soares até dezembro do ano que vem. Pois bem, diante desse cenário, o Luizito Soares comunicou às pessoas do Grêmio que tem uma artrose no joelho e essas dores têm o incomodado bastante a ponto dele cogitar a aposentadoria. O Grêmio ofereceu todo o suporte, toda a ajuda, mas descartou qualquer possibilidade de rescisão do contrato. E em meio a esse contexto, existe dentro do tricolor gaúcho a impressão de que ele está causando toda essa situação para tentar rescisão de forma amigável e no momento seguinte se mudar para o Inter Miami. O Grêmio já falou que não vai topar esse tipo de situação, faz questão de contar com um atleta uruguaio, que de fato é super importante. Bora contar agora sobre o São Paulo, classificado para a próxima fase da Sul-Americana, vitória por 2-0 contra o Tigre e noite de quase 4 milhões de reais de receita. São Paulo, pela vitória contra o time argentino, embolsou cerca de 500 mil reais. Toda a vitória na Sul-Americana garante prêmio de 100 mil dólares. São Paulo, por ter assegurado a vaga nas oitavas de final, também embolsou mais 2 milhões e 600 mil. Então só aí já são 3 milhões e 100 mil reais.
Com a presença de 28.699 pagantes ou torcedores no Morumbi, São Paulo também teve uma receita líquida de quase R$ 800 mil. Você soma tudo, 4 milhões de reais, grana super importante para o São Paulo, que tem enfrentado enormes problemas financeiros, que incluem inclusive o atraso no pagamento de direitos de imagem. São Paulo que com a vitória por 2-0, os gols marcados por o Juan e o Wellington Rato, ambos no segundo tempo, Tricolor termina momentaneamente com a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. São 16 pontos conquistados em 18 possíveis. O único resultado de não vitória foi um empate contra o Tolima na Colômbia. E o São Paulo até pode se manter nessa primeira colocação geral se o Newell's Old Boys não vencer o Audax italiano na quinta-feira. O problema é que o jogo é na Argentina e o Newell's já havia vencido no turno lá no Chile por 1-0. O Fortaleza é outro que aparece muito bem. Hoje tem a terceira melhor campanha geral, com 15 pontos conquistados depois de vitória nessa terça-feira, mesmo jogando na condição de visitante. Bora mudar de assunto e falar sobre renovação de contrato no Palmeiras. Marcos Rocha e Palmeiras encaminharam um acordo para mais um ano de vínculo. O lateral direito é o único dos titulares do Palmeiras cujo contrato se encerra em dezembro. Todos os outros atletas que estão perto do fim do contrato no Palmeiras são jogadores de menos importância. Casos, por exemplo, do Jailson, volante, que nem deve ficar, do Marcelo Lomba, goleiro reserva. Já o Marcos Rocha era uma exceção. Há algum tempo o Palmeiras tentava a extensão do contrato com o Marcos Rocha, mas a oferta era de redução salarial por mostrar ou tentar apresentar ao Marcos Rocha a ideia de que hoje ele já não é tão efetivo e tão importante quanto em outros tempos. Lateral de 34 anos de idade, que tem sofrido com algumas lesões, nesse momento, por exemplo, está fora já há algum tempo, voltou a treinar nessa terça-feira. Aquele processo de transição ainda vai demorar pelo menos uns 10 dias para estar à disposição. Marcos Rocha estava incomodado com essa ideia de reduzir seu salário. O nome foi sugerido para o Botafogo, para o Atlético Mineiro, entre outros clubes, mas de acordo com a apuração do UOL, o negócio deu uma bela encaminhada e a tendência é que o Marcos Rocha tenha seu contrato prorrogado até dezembro de 2024 nos próximos dias. Informação importante, levando em consideração que o Palmeiras já tem para essa função Mike Garcia, com Marcos Rocha, Mike Garcia, setor direito absolutamente resolvido. Quero falar agora sobre Claudinho, meio atacante que pertence ao Zenit. Contei para vocês algumas vezes sobre a intenção do Claudinho de jogar no Palmeiras. O Abel Ferreira, desde o ano passado, havia aprovado a contratação do Claudinho. O problema é que o Claudinho não foi liberado pelo Zenit. A pedida do clube russo girava na casa de 30 a 40 milhões de euros. E o Palmeiras disse que não havia nenhuma possibilidade dessa negociação avançar. Pois bem, nas últimas horas surgiu a informação de que o Flamengo vê no Claudinho um potencial candidato para essa função de meio atacante que o Jorge Sampaoli busca. O primeiro nome foi o de Nicolás de la Cruz. O uruguaio está descartado depois da classificação do River à próxima fase. O Claudinho entra nesse rol de alternativas do Flamengo para essa função. Chegaram a especular que o Flamengo pode contratá-lo por 12 milhões de euros. Por esse valor não há nem conversa com o time russo. Vale a lembrança de que o Zenit desembolsou 14 milhões de euros para tirá-lo do Red Bull Bragantino e ainda deixou 20% do valor de uma venda futura para o time de Bragança Paulista. Se ele fechasse por 12 milhões de euros, faria um péssimo negócio por um atleta que no futebol russo tem apresentado bons números. É o segundo jogador mais importante do Zenit, só atrás do Malcom. Claudinho na temporada passada fez 29 jogos com 5 gols e 11 assistências. Se o Flamengo de fato quiser contratá-lo, vai precisar melhorar bastante essa oferta, 12 milhões de euros, nem dá para abrir conversa. Só para fechar, conversei com uma pessoa do staff do Claudinho para perguntar se existe alguma chance de negociação com o Flamengo. A resposta dessa pessoa, do staff, foi de que não confirma a intenção rubro-negra em contratar Claudinho. Prometo ficar de olho nessa história para tentar avançar. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra à tarde com mais um vídeo do Nicola. Abraço, tchau!